A segunda parte chama coerência e integridade. No artigo anterior, poderia dar ocasião a inumeráveis outros. Tantas são as consequências que anuncia e as perguntas que sugere. Uma destas é: qual a importância da lógica na formação do filósofo? De certo modo, essa pergunta já foi respondida pelo próprio desenrolar dos fatos históricos. Existiu filosofia, e grande filosofia, a maior delas, uma geração antes de que Aristóteles formulasse pela primeira vez as regras da lógica. O pensamento lógico é, de certo, uma capacidade natural do ser humano. E desde os tempos mais remotos, a especulação filosófica faz uso dele quase que por instinto. Mas a lógica, enquanto técnica explícita, só apareceu quando a filosofia, sem ela, já havia alcançado seus mais altos cumes, nunca ultrapassados pela evolução posterior. Quando Arthur Whitehead disse que a história da filosofia não passa de uma coleção de notas de rodapé aos escritos de Platão, ele incluía nisso, é claro, a filosofia inteira de Aristóteles. Assim como esta é apenas a exploração avançada de sendas já abertas pelo platonismo, e o filósofo de Estagira é o primeiro a reconhecê-lo ao referir-se a si próprio como um de nós, os platônicos, a técnica lógica não passa de um ramo especial da filosofia aristotélica, que a transcende infinitamente e não é de maneira alguma determinada por ela nem na sua forma expositiva, nem no seu sentido íntimo. A coerência do discurso, objeto da lógica, é de certo importante, mas apenas como expressão exteriorizada de uma coerência mais profunda. A consistência da percepção do mundo, manifestação, por sua vez, da unidade e integridade da alma. O equilíbrio interno dos poldaios, o homem maduro, maximamente desenvolvido, consciente de si, dominador do seu universo interior, capacitado a buscar, se me permite citar-me a mim mesmo, a unidade do conhecimento na unidade da consciência cognitiva e moral e vice-versa. Separado desse fundo, o custo dos... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Da onde surge a lógica? Como é que ela surge? Ela não surge de repente. Ela vem depois de uma tradição de alguns séculos de discussões e debates públicos. Onde, no tempo de Sócrates, já está bastante aprimorada a ideia de, através do discurso, através das perguntas e das contestações, levar o interlocutor de volta àquilo que ele já sabe. Não é isso? Então, se você diz que as coisas são assim, assado, e você lá para dentro, você diz uma coisa que contradiz aquilo, você tem que ser trazido de volta. Então, lá para trás você diz tal coisa, agora você está se negando a si mesmo, então nós ficamos sem saber o que você pensa. Então, a arte, primeiro, a própria arte da retórica, e sobretudo a dialética tal como é aprimorada por Sócrates e Platão, ela tem, antes de tudo, uma finalidade moral e pedagógica, que é de reconduzir os indivíduos de volta, desde a superfície do falatório, a superfície da fala, até a consciência profunda daquilo que ele já sabe e sempre soube. Então, esta é a técnica. Né? E quando Aristóteles formula a lógica, ele não faz senão, vamos dizer, formalizar um processo cuja ordem interna, por assim dizer, já estava dado na lógica e na retórica. Tá certo? Então, quer dizer que a lógica não surge como uma arte independente, mas ela surge dentro de um contexto pedagógico da busca do retorno à consciência. Quando você prossegue numa discussão, numa demonstração, você colocou certas premissas lá para trás, tá certo? E, dentro do desenrolar do discurso, você pode acabar tirando conclusões que são completamente contraditórias com aquilo, mas que parecem verossímeis para quem o ouve, tá certo? Então, é uma questão de honestidade você voltar atrás e trazer à tona de novo as premissas que ficaram escondidas ou esquecidas. Então, a coisa evidente, todo esse processo da retórica, da dialética e da lógica, ele tem basicamente um fundamento moral. Quer dizer que
não se trata apenas de uma técnica de demonstração, de provar certas coisas, mas da técnica de não esquecer as premissas, da técnica de não permitir que o discurso entre, vamos dizer, num movimento automático, tá certo? E se perca dos seus fundamentos. Não permitir que o discurso, em última análise, se desgarre da consciência. Então, este padrão, quer dizer, da honestidade no discurso, ele deve refletir a própria honestidade da busca da verdade. Quer dizer, não se trata da coerência do discurso em si mesmo, do discurso como um produto verbal, impresso, escrito e impresso, por assim dizer. Né? É um processo humano de busca da verdade e, portanto, um processo de retorno, certo, às premissas fundamentais, retorno aos princípios, tá certo? E, portanto, de retorno da periferia falante do ser ao seu centro consciente. É um retorno àquilo que você já sabia antes e do qual você se esqueceu no meio do seu discurso. Né? Então, quer dizer, o surgimento da lógica ele só tem explicação dentro deste processo. Tá? Agora, então vamos lá. Separado desse fundo, o culto do discurso coerente torna-se apenas um fetichismo, hipnoticamente atraente como todos, arriscando erguer as mais sofisticadas construções intelectuais em cima de uma base perceptiva pobre ou deformada. Porque, note bem, no processo da investigação da verdade, você está lidando com seres humanos reais, tá certo? A cuja consciência você tem de apelar no curso da discussão. Quer dizer que se o indivíduo que você está discutindo é um mentiroso crônico ou é um louco, não adianta você apelar para o testemunho dele. Então, quer dizer que tanto a retórica, quanto a dialética, quanto a lógica, elas pressupõem um interlocutor honesto, que ele pode estar enganado, mas no fundo ele quer a verdade. Ele quer a verdade e tem, segundo Aristóteles, a capacidade natural de apreendê-la. Tá certo? No entanto, este processo, vamos dizer, ou o da discussão na dialética, ou da prova na lógica, ele pode ser formalizado, por assim dizer, num papel. E se transforma num discurso fixo, independente dos seus emissores humanos. Não é isso? Logicamente, esse discurso, independente do discurso coisificado, ele também pode ser internamente coerente ou incoerente. Então, existe a incoerência do próprio discurso, como existe a coerência do próprio discurso, tal como existe a coerência da busca da verdade, né, e a coerência entre o indivíduo falante e a sua consciência. Ora, a coerência do discurso ela é somente um reflexo da coerência da própria busca, da coerência do buscador consigo mesmo, da coerência do homem consigo mesmo. Os discursos não aparecem sozinhos, né? Eles são o produto do homem que está em busca da verdade, o ser humano real que está em busca da verdade. No entanto, tão logo se descobrem as regras da lógica, fica fácil você montar certos discursos que já são, por assim dizer, cuja coerência você pode examinar dentro exclusivamente do âmbito do discurso, separado do contexto da busca da verdade. Você faz lá uma série de silogismos, né? E você verifica se aquilo está formalmente correto. Mas acontece que esse formalmente correto, ele não surge, a preocupação do formalmente correto, ela surge dentro do contexto da busca da verdade. Então, por um lado, existe a coerência puramente lógico-formal, e existe a coerência do conhecimento com a consciência do conhecedor. Isso quer dizer que, à medida que se aperfeiçoam os instrumentos de formalização do discurso, cada vez mais dá a impressão que o discurso deve ser analisado em si mesmo, independentemente da pessoa do emissor. Mas acontece o seguinte, que o discurso é
a etapa final do conhecimento. Nenhum conhecimento que nós temos chega até nós sob a forma de um discurso lógico. O mundo chega para nós sob a forma de percepções sensíveis, de experiências sensíveis, internas e externas. Não é isso? E só muito gradativamente, através daquele processo complexo que eu descrevi ali no livro Aristóteles Nova Perspectiva, é que as imagens vão gerando, por sua vez, as formas, como é que se diz, os esquemas fáticos se transformam em esquema idético se transforma em conceito, o conceito se transforma em juízo, proposição, etc, etc, e daí se forma o discurso. Né? Então, isso quer dizer que o discurso ele não é o conhecimento. O discurso é apenas a expressão formal do conhecimento obtido. Não é isso? E se você pegar o sujeito maior especialista em lógica, se pegar Aristóteles, ou Leibniz, ou sei lá, Arthur Prior, um desses lógicos, bom, ele na vida real ele continua conhecendo as coisas como nós mesmos, a partir dos dados sensíveis, né? O mundo não chega para ele como uma estrutura lógica pronta. Ao contrário, ele que está tentando elaborar alguma coisa a partir desta base, vamos dizer, confusa dos sentidos, dos sentimentos, das imaginações, etc. Então, o processo do conhecimento continua o mesmo para todos os seres humanos, né? E o processo de estruturação lógica é uma coisa muito complexa e problemática. Então nós temos dois problemas técnicos colocados para nós, e não um. Um problema, é claro, é o da formalização do discurso, quer dizer, a técnica lógica em si mesma. Ele muito bem. Mas o outro problema é o seguinte, é a técnica do conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade não tem como você obter por métodos lógicos. Sempre você vai depender do dado sensível. Isso quer dizer que o progresso da formalização lógica não é necessariamente um progresso dos meios de conhecimento. A lógica, nesse sentido, tem mais a ver, vamos dizer, com o intercâmbio de conhecimento do que com a sua conquista. O próprio Aristóteles insiste nisso, que você, para elaborar um discurso lógico, você precisa ter as premissas. E não tem jeito da própria lógica descobrir as premissas. As premissas têm que ser tiradas da experiência ou raios, né? Ou são tiradas da experiência, ou são tiradas da intuição direta dos primeiros princípios, como, por exemplo, o princípio de identidade, etc, etc. Então, as premissas nunca são obtidas logicamente. Então você tem que ter um outro método. Nós podemos dizer, esse método é a indução. Tá certo? Então, a indução quer dizer que de vários casos similares você tira, fazer uma forma comum e começa a raciocinar a partir dela. Eu digo muito bem. Mas o que me garante que a percepção que eu tive dos casos particulares estava certa e estava objetiva? O que me garante que eu percebo a realidade como ela é, para poder depois elaborá-la dialeticamente, indutivamente, dedutivamente e logicamente? Né? Então, antes de tudo, coloca-se o problema, vamos dizer, da integridade do conhecedor. E este é o problema filosófico fundamental, não o da formalização lógica. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo. Então, em psicanálise, se conhece um fenômeno que se chama racionalização. O que é a racionalização? É um raciocínio que pode ser formalmente perfeito, pelo qual o indivíduo mente para si mesmo, para não perceber a verdadeira natureza dos seus sentimentos e das suas motivações. A racionalização pode ser logicamente perfeita. Onde é que ela falha? É que ela coloca a lógica, coloca o raciocínio onde deveria estar a memória. Eu já expliquei para você, já contei aqui o caso de que quando você pergunta para uma pessoa de onde você tirou essa ideia, o indivíduo geralmente responde com argumentos em favor da ideia. Deve ser diz, não, eu não perguntei o fundamento lógico, eu perguntei a origem. Então o indivíduo não lembra mais a origem, não lembra daquilo de onde aquilo veio. Então,
ele produz o quê? Uma argumentação lógica para justificar aquilo. Ora, você vê que o processo socrático é um processo de recordação, de voltar ao núcleo central da memória e você dizer as coisas como elas realmente chegaram a você. Séculos depois de Sócrates, virá Edmundo Husserl e dirá novamente que este é o problema. Quer dizer, você voltar à experiência real tal como ela chegou a você, não tal como você elaborou em discurso depois. Seguinte pergunta, vamos olhar a coisa desde o ponto de vista da psicanálise. Então, não necessariamente da psicanálise freudiana, mas de toda esta tradição, Freud, Jung, Adler, Zombie, etc, etc, etc. Tradição da chamada psicologia profunda. Analise a filosofia, as filosofias sobre este aspecto e você chegará a conclusões muito próximas à de Nietzsche. Você dirá, tudo isso aí é uma racionalização de paixões baixas, paixões vis. Ora, se a sua filosofia não passou por esse teste, então não é uma filosofia de verdade. É apenas uma doutrina, uma teoria elaborada para satisfazer um determinado grupo social, que são os filósofos profissionais. Mas isso não é filosofia de verdade. Ou seja, a filosofia, a alma do filósofo, ela tem que passar pelo teste do autoconhecimento. É a coisa mais básica. Então, esse dia surgiu aquela discussão com o Júlio Lemos, e o Júlio Lemos fazendo a apologia da técnica lógica. Eu digo, muito bem, mas a técnica lógica é uma coisa relativamente fácil de você obter. Você, com uns meses de treinamento, você adquire o domínio da lógica clássica e depois da lógica matemática. Não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. Só que tem o seguinte, essa técnica também não serve nada se você não tem a alma apropriada do filósofo. Ou seja, se você não tem aquele autoconhecimento, aquela clareza dentro de você, para você enxergar a verdade. Então eu via que o Júlio, assim, ele fazia uma coisa, daqui a pouco ele disfarçava, encobria, fazia de conta que não tinha sido ele, daí depois ele pedia desculpa, depois voltava atrás e pedia desculpa. Eu falei, mas esse cara está muito confuso. Então eu vi ali um exemplo, sem querer falar mal dele. Eu acho o Júlio um homem de muito talento e espero que tenha um bom grande futuro. Mas eu via que ele indivíduo que se apegava à coerência do discurso lógico como uma espécie de muleta para, vamos dizer, disfarçar ou se defender da sua confusão interior. Então não adianta nada, é um conjunto de racionalizações. Tudo isso é um problema técnico, um problema de pedagogia. Ora, se nós não fazemos nada disso e nós fugimos da tarefa, então nós estamos na completa perdição, nossa alma está fragmentada, nós não sabemos quem nós somos, nós mentimos para nós mesmos com a maior facilidade, nós desconhecemos as nossas tensões interiores, não sabemos sequer qual é o papel que estamos representando a cada momento, e daí no meio desta confusão nós nos apegamos à técnica lógica do discurso e procuramos a coerência do discurso. Só que a coerência do discurso nesta situação se transforma num perigo, porque ela é uma técnica da racionalização, uma técnica da mentira, e portanto faz o conteúdo da mentira, meu filho. Quer dizer que se você usar essa técnica lógica para você destruir a metafísica, destruir a religião, etc., ou se você usá-la para reconstruir tudo, é a mesma coisa, é tudo mentira. Porque a técnica lógica ela só funciona quando ela reflete, vamos dizer, a unidade de uma percepção do mundo desde a unidade de uma alma centralizada, que sabe o que está falando, e que possa ver claro no seu próprio coração. Então, aí sim, você tem uma alma integrada. A alma integrada não é uma alma santa, tá certo? É apenas uma alma cujas energias estão dispostas em torno de um centro consciente, que o Lipozzondi chamava o Homo Pontifex, o homem construtor de pontes. É o sujeito que constrói pontes entre as várias tensões e impulsos contraditórios da sua alma. Ele não apaga nenhum, ele não esconde nenhum, tá certo? E a cada momento ele tem
Quer dizer, essa tensão de ficar no centro, como dizia mesmo Zonde, enquanto seus impulsos, as suas paixões, de dentro e de fora, quer dizer, aquela que você veio do seu genética, do seu inconsciente, da sua herança cultural, do seu ambiente social, giram em torno de você como um palco giratório. Então, esta é a técnica filosófica, meu Deus do céu. Né? E não é de estranhar que alguns dos apóstolos da filosofia analítica, da coerência do discurso, etc., fossem neuróticos e até psicóticos de marca. Tá certo? E que, na análise de coisas da vida real, às vezes caísse num puerilismo, num infantilismo terrível, como essa ideia do Bertrand Russell. Não, nós temos que jogar uma bomba atômica preventiva na União Soviética. Eu digo, você já fez a conta de quanta gente tem na União Soviética? Né? Quer dizer, você vai matar todos, quer dizer, nós vamos acabar com o problema do comunismo matando todos os comunistas e quem está em volta. Né? Anos depois, ele participa daquele tribunal dos crimes de guerra, jogando os Estados Unidos, que é um instrumento de propaganda. Foi uma das principais armas de propaganda do Vietcong, foi o tribunal do Bertrand Russell, que serviu para amarrar a mão dos Estados Unidos e para que os comunistas tomassem o poder no Vietnã, tomassem o poder no Camboja e matassem ali 3 milhões de pessoas. Então, bom, é claro que o sujeito não sabe o que está falando. É um grande lógico, é um grande matemático, mas é o seguinte, não tem a alma integrada, meu Deus do céu. É uma alma fragmentada, depois alguns fragmentos cresceram formidavelmente e comeram o todo. E é isso que se trata de evitar. Então, deixa eu terminar de ler aqui para vocês. Então, separado desse fundo, o culto do discurso coerente torna-se apenas um fetichismo hipnoticamente atraente como todos, arriscando erguer as mais sofisticadas construções intelectuais em cima de uma base perceptiva pobre ou deformada. Que tantos filósofos notáveis pelas suas contribuições à lógica tenham descido ao nível da mais acachapante puerilidade, quando abandonaram os domínios do puro formalismo e se aventuraram a tratar de problemas substantivos da história, da moral, da religião e da política, Wittgenstein e Russell são casos exemplares, não é um detalhe marginal das suas biografias, mas o sinal de que a busca da integridade do discurso pode ser, às vezes, a camuflagem usada para encobrir uma consciência fragmentária e dispersa, incapaz de responder por si mesma ante as realidades da vida. Aristóteles sempre esteve consciente de que o discurso lógico não surge no ar, mas se ergue em cima de todo um caleidoscópio de percepções e recordações que não cede ao impulso da formalização lógica, senão após uma série de depurações muito trabalhosas, que vão passando da linguagem poética, muito bem definida por Benedetto Croce como expressão de impressões, através das escolhas retóricas e confrontações dialéticas, até o formalismo da demonstração lógica, incapaz de abranger senão um fragmento mínimo da experiência humana. Escrevi um livro inteiro a respeito e não preciso me repetir. Quando se perdem de vista as raízes que o raciocínio lógico tem nas modalidades menos abstratas de discurso, e estas na complexidade da alma vivente, os progressos da formalização arriscam tornar-se pretextos de uma irresponsabilidade cognitiva quase demencial, tanto mais danosa quanto mais adornada de perfeições técnicas imponentes. Não por coincidência, as escolas filosóficas que privilegiam acima de tudo a análise lógica concentraram-se no idioma padronizado das ciências e na, aspas, linguagem cotidiana, muitas vezes constituída de frases banais inventadas ad hoc pelo próprio filósofo, do tipo "a vassoura está atrás da porta". Fugindo de enfrentar a linguagem da grande literatura e da revelação, as únicas nas quais se expressam as possibilidades máximas da fala e, portanto, nas quais transparece a verdadeira natureza da linguagem. Foi por isso que nos seus célebres confrontos com Ludwig Wittgenstein, o genial crítico literário Frank Raymond Lewis, que só enfocava a linguagem com base em exemplos reais, colhidos na complexidade da trama social e da herança literária dos séculos, acabou por se definir como um antifilósofo. No sentido grego, seria um filósofo até maior do que aquele seu amigo e antagonista. Num ambiente de filósofos profissionais apegados ao formalismo lógico, só podia ser mesmo um anti. É uma coisa que acontece aqui também nos Estados Unidos. Muito que tem de melhor no pensamento americano está nos críticos literários, não nos filósofos profissionais. Uma certa dificuldade no aprendizado da lógica moderna
nada, no entanto, que não se possa superar com um pouco de paciência, ameaça dar ao estudante a impressão de que ali se encontra o máximo de seriedade que a inteligência humana pode alcançar. Mas a integridade do discurso lógico só é verdadeiramente séria quando arraigada na integridade de uma visão pessoal responsável, de uma percepção abrangente e madura da realidade, estendida para muito além das possibilidades acessíveis da prova lógica. A disciplina do pensamento lógico não é definitivamente não é o padrão máximo da honestidade filosófica. Ela é apenas a sua expressão mais externa, mais visível e menos essencial. O filósofo que descura da disciplina da alma e capricha ao máximo na coerência lógica é como um capo mafioso que, vivendo da jogatina, da exploração do lenocínio e do assassinato dos concorrentes, se achasse muito honesto por manter seus livros de contabilidade na mais perfeita ordem.